Saudações, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o sistema de roteamento do Laravel, né? Entender um pouco como a gente cria as nossas rotas aqui para a aplicação web. Também mexer um pouquinho nos nossos controladores e views. Não com muita ênfase nessa parte ainda, porque isso a gente vai explorar melhor nos módulos seguintes, tá? Então eu estou aqui com aquela aplicação padrão que a gente acabou de criar, né? E eu vou construir algumas coisas aqui junto com vocês para a gente poder explorar um pouco isso e entender como funciona o ciclo de vida de uma requisição. Então, desde o momento em que o usuário faz a requisição lá no browser, por onde ela passa por dentro do framework, até que ela se retorne uma resposta e chegue de volta isso ao usuário. Tá? Então, eu vou esquematizar algumas rotas aqui para a nossa aplicação e aí a gente começa a construir isso juntos. Então, pessoal, eu fiz uma anotação aqui de algumas rotas para a gente começar a desenvolver essa aplicação, né? Então, relembrando, ela é uma inspirada lá no Open Social Care, né? Então, a gente trata de atendimentos sociais, né? E a gente chama de sujeitos, né? São os sujeitos atendidos, né? Então, aqui internamente na aplicação é isso. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos ter uma landing page, que a princípio não vai ter muita coisa, mas vai ser a página inicial. E aí uma área administrativa lá, onde a gente vai ter listagem dos sujeitos, criação do novo sujeito, visualização do sujeito e futuramente a listagem dos atendimentos que ele recebeu, né, e a área de edição do sujeito. Tá? Então eu vou começar a montar essa estrutura aqui. Algumas partes eu vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo, né, mas eu quero mostrar os principais conceitos aí que a gente precisa saber para trabalhar com o router e depois a gente entender todo esse ciclo de vida da nossa requisição. Tá? Então, se a gente observar a primeira página, que é a landing page, nós já temos ela. Né? Então, se a gente olhar, deixa eu dar um zoom aqui. Se a gente olhar nosso arquivo de rotas aqui, vocês vão ver que ele já tem um welcome aqui, né? Que ele está apontando para um controlador que está aqui. Não, perdão. Ele está retornando uma view direto, né? Que está aqui no Resources Views Welcome. Né? Então, essa é a nossa landing page. Ela tem bastante coisa aqui já, né? Inclusive algumas estilizações e tal. Eu não quero trabalhar com estilização nem com nada nessa aula aqui, então eu simplesmente vou limpar tudo isso para a gente deixar isso para um momento posterior, a gente construir essa página aqui. Então, essa é a página padrão do Laravel, né? Então eu vou tirar tudo isso daqui, vou tirar as estilizações e só vou deixar um H1 aqui escrito BF Social Care, que é o nome que eu dei para diferenciar do Open Social Care, eu chamei de BF de Backend com Framework, que é a nossa disciplina. Tá? Então, só limpei basicamente tudo isso daqui. Se a gente voltar aqui na nossa tela inicial, ele já está carregando aquele H1 que eu coloquei. Então, essa é uma das formas mais simples da gente ter o roteamento, né? A gente simplesmente retorna uma view direto. Vocês já vão ver que não é o padrão que a gente adota para coisas mais complexas, né? Então, coisas mais complexas, se a gente for observar a listagem de sujeitos, aqui vamos começar por essa rota aqui. Ela vai precisar ter interação, ela vai precisar acessar recursos no futuro, no banco de dados e tal, para poder popular, montar uma tela bonitinha e tal. Nem estou falando da autenticação de usuários, nada disso ainda a gente vai ver no futuro, né? Mas vocês já devem imaginar que não se monta lógica aqui dentro do nosso router, né? Então a gente precisa distribuir as coisas no modelo MVC. Então o nosso router é o ponto de entrada, onde a gente vai receber as requisições e decidir para onde elas vão. Depois que você decide para onde elas vão, a gente vai rotear elas para um controlador, né? E esse controlador, ele vai sim decidir o que fazer com aquela requisição, tá? Então eu vou começar montando aqui essa estrutura. Vocês já viram que nós temos um prefixo admin aqui para tudo que é do modelo administrativo ali, né? Então eu vou fazer aqui um grupo com um prefixo admin. Então, ou seja, tudo que tiver aqui dentro desse grupo já vai estar no /admin, tá? Então, vamos colocar uma rota aqui
do tipo get, né? Então nós temos todos os métodos HTTP, né? A IA está tentando adivinhar o controller, mas ele não existe ainda, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só chamar de subjects, que é admin/subjects. É isso que eu estou querendo fazer aqui. Se a gente quisesse só testar, a gente poderia retornar a mesma view aqui, só para ver se a nossa rota está funcionando. Então, /admin/subjects. Deixa eu entrar aqui. Ah, ele carregou, né? Se fosse uma rota que não existe, ele daria 404. Então, ele está funcionando, o admin/subjects. Então, eu já vou deixar ela aninhada ali para que no futuro a gente possa até criar uma página admin com uma dashboard ou algo nesse sentido. Tá? Então, eu vou deixar isso meio pendente por enquanto. De início, a gente foi lá para admin subjects, né, e eu retornei a mesma view. Só que eu não quero só retornar uma view, né? A partir de agora, eu quero começar a trabalhar usando os nossos controllers lá. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou usar um comando aqui do artisan, php artisan make controller, né? E aí eu preciso passar um caminho e um nome para esse controller. Ele vai ser gerado dentro da pasta HTTP controllers aqui, né? Eu quero separar tudo que for do módulo administrativo em pastas admin, né? Para a gente ficar mais fácil de gerenciar. Então, eu vou chamar isso de admin barra. Esse caso aqui vai ser um controlador de sujeitos. Então, todas as rotas relacionadas aos sujeitos eu agrupo lá dentro. Então, vou chamar isso de subjects controller. Então, ele gerou aqui para mim, lá em HTTP, controllers, tal. Todos esses comandos do Artisan vocês podem encontrar aqui na documentação do Laravel, né? Então, só entrando aqui nessa parte, vocês já vão ver que ele tem uma série de possibilidades, né, e exemplos de como vocês podem montar as classes aí para a aplicação de vocês. Tá? Então, deixa eu só verificar o que ele gerou. Ele gerou só uma classe PHP com alguns imports ali, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu retornar uma função direto aqui, eu vou chamar o subjects controller aqui. Na verdade, eu preciso colocar isso dentro de um objeto aqui, um array, na verdade, para poder indicar qual controller, acho que sobrou um parênteses, sobrou. Qual controller eu estou relacionando com essa rota e qual função desse controller ela deve ser chamada quando o usuário entrar em admin/subjects, tá? Só a título de curiosidade, vocês poderiam fazer essa rota sem o grupo aqui, tá? Então poderia ser aqui, ó, /admin/subjects, né? Daria no mesmo. Só que assim fica um pouco mais organizado, né? Porque você não precisa ficar repetindo a rota inteira e tal, né? Então deixa eu salvar aqui. Se a gente tentar executar essa rota agora, ela não vai dar certo, porque esse controller não tem um método index lá dentro, né? Então vamos lá dentro criar isso aí. Então aqui dentro a gente cria essa função. A IA já tentou adivinhar até que a gente vai ter uma view com a mesma estrutura, com a mesma estrutura de pastas, né? Tá? Então eu criei uma função aqui que tenta desenhar uma view admin subjects index. Se vocês lembram, então as nossas views ficam dentro de resources, views, né? O que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso criar essa estrutura, admin. Agora lembrar qual barra, né? O PHP ao contrário sempre, né? Subjects index.blade.php, tá? Ele é sempre ao contrário, confunde um pouco a cabeça, né? Mas vamos lá. Criei aqui um arquivo Blade, né? Que é a view que eu quero desenhar. Deixa eu colocar aqui um exemplo, né? Isso daqui seria a listagem de sujeitos. Vamos ver se a gente consegue carregar. Consegue, ó. Então aqui está a tela inicial e aqui a listagem de sujeitos. Então reparem como a nossa requisição navega por dentro do framework. Ela cai no router,
que é a primeira coisa que vai entender a requisição, né? Vai entender que rota é e que método HTTP que é, se é um GET, POST, PET, por aí vai, né? E vai apontar para algum controller, né? Esse controller é uma classe PHP que estende o controller, né? E ele tem funções aqui dentro. Você pode dar o nome que você quiser, né? Poderia ser listar sujeitos, poderia, não tem problema nenhum. É só vou deixar como index porque é o padrão para listagens, tá? Então, para mim faz bastante sentido. E eu estou só retornando uma view porque ela é uma página que, por enquanto, não tem nada aqui, né? Nós nem temos um banco de dados, não temos nada ainda estruturado para isso, né? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simular esses dados para deixar a nossa aplicação minimamente navegável e no futuro a gente vai modificando ela para trabalhar com banco de dados em outro módulo, tá? Então, aqui no método que retorna uma view, vocês já devem observar que só de passar o mouse aqui, ele já traz algumas opções, né, da documentação lá, né? Então, a qual view que eu quero desenhar, que é essa admin subjects index, que a gente criou lá. E ele tem alguns parâmetros extras aqui, por exemplo, um array de dados que eu posso passar, né? Então, vamos montar esse array de dados aqui, simulando alguns sujeitos, né? Então, eu preciso passar sempre chave-valor, né? Quando são esses arrays desse tipo aqui. Então, eu vou criar uma chave chamada subjects, que também vai ser um array, e dentro dela eu vou colocar algumas possibilidades aqui, né? Então, ele já está inferindo aqui algumas coisas, né? Então, eu vou chamar aqui do fulano Silva e o outro vai ser o Ciclano Silva. Talvez os nossos sujeitos tenham mais informações lá para frente, quando a gente for realmente criar eles no banco de dados e tal. Mas por enquanto eu vou deixar só o nome mesmo e o ID, tá? Só como se fosse um exemplo de dados aqui para a gente não precisar mexer no banco ainda, né? Então, a ideia dessa aula é só entender o router e esse ciclo de vida da requisição. Então, reparem que eu consigo desenhar uma view e passar para ela parâmetros, né? Então eu consigo alimentar essa view para ela ser desenhada com informações aí que vêm de qualquer lugar, né? Que você pode estar consultando. E agora vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode desenhar essas informações aqui na tela, modificando a nossa view. Aqui na nossa view, pessoal, nós temos várias possibilidades de trabalhar com o Blade, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes do que ele é capaz de fazer, porque a gente vai ter uma aula só para isso, mas imaginem que tudo que a gente está colocando aqui como Blade PHP são páginas HTML ou componentes HTML, a gente vai ver no futuro, né? Que podem ter diretivas PHP no meio, né, interpoladas no código, né? Então a gente vai trabalhar com um misto entre HTML e PHP aqui dentro, né? E reparem que eu consigo inclusive fazer loops condicionais, né? Tem uma série de coisas que eu consigo montar só usando o Blade aqui, né? Eu não vou trabalhar com estilização CSS por enquanto, também vou deixar isso para o futuro, né? Mas saibam que é um HTML. Embora ele se chame de Blade, é um HTML onde você pode interpolar código PHP, tá? Deixa eu só dar uma corrigida no que a IA gerou aqui, porque isso daqui eu acredito que não vai funcionar. Ele está gerando errado aqui. Eu passei para ele um array PHP e não um objeto, né? Então, eu tenho que tratar isso como um array. Deixa eu ver o que mais. Aqui o name. Então, por enquanto, eu trato dessa forma. Show! Então, ele montou aqui o ciclano, beltrano e tal. Reparem que ele até montou um link aqui, né? href, tal, tal, tal e tal, né? Isso aqui tem uma forma melhor de gerar esses links. A gente já vai mexer um pouco com o router para gerar isso aqui do jeito certo, tá? Mas enfim, reparem que eu caí no controller, enviei parâmetros para essa view e desenhei ela com alguns parâmetros, né? Dá até para colocar o L aqui que fica certinho. Porque ele gerou só os LI. Aí ele fica certinho como lista mesmo, né? Para o browser entender. Tá? Então o que a gente pode entender disso daqui? Que nós temos uma requisição que caiu no router, que de lá foi direcionada para um controller, e esse controller direcionou isso para uma view.
né, para desenhar essa view com alguns parâmetros. Uma vez que essa view é desenhada, ela é retornada para o controller e o controller retorna isso para o usuário que fez a chamada aqui no início. Tá? Então, todo esse caminho do browser, router, controller, desenha view, volta, até eu ter a resposta aqui no navegador, seria o que eu chamo de ciclo de vida da nossa requisição, porque ela começa, vai lá, executa tudo e finaliza. Né? Então, existem outras coisas que vocês podem fazer, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes por enquanto, né? Tem outros detalhes que vocês podem implementar para diminuir a carga dos controllers, né? Como actions e services, né? Ou talvez até jobs, né? Dependendo da carga computacional que precise para executar essa operação. Mas, enfim, isso não cabe neste módulo aqui, tá? Então, dito isso, pessoal, eu vou avançar um pouco o código agora, vou criar mais algumas dessas páginas e aí eu retorno para a gente discutir a estrutura e como que isso ficou e também mostrar mais algumas coisinhas do router lá. Beleza, pessoal, estou de volta aqui. Então, eu criei algumas coisas a mais para a gente poder discutir agora. Então, eu criei um método aqui chamado de detalhes, que vai ser a visualização daquele sujeito, os detalhes daquele sujeito, né? E seus atendimentos. Então, imaginem que nesta listagem aqui, eu pesquiso pelas pessoas que eu quero atender, né? E num determinado momento eu clico aqui e posso ver os detalhes daquele sujeito em específico ou até mesmo editá-lo, né? Então vamos começar a visualizar o que mais eu tenho aqui. Então eu criei as duas páginas aqui, a de detalhes, que ela está retornando fixo mesmo, sempre o fulano Silva, né? Então não estou tratando o ID aqui, vocês vão observar isso, né? Estou retornando sempre fixo. Depois, quando a gente tiver o banco, a gente arruma isso. E a página de edição é a mesma coisa, né? Então, são dois métodos praticamente iguais, só que eles desenham páginas diferentes, né? Então, eles desenham views diferentes. Vamos dar uma olhada nelas aqui. Então, eu tenho a página de detalhes, né? São os detalhes do sujeito. Tem algumas coisas que a gente tem que arrumar no router ainda, né? Mas eu já deixei preparado aqui. Ele desenha apenas o ID, o nome, né? E a gente poderia até colocar aqui um H2 atendimentos. Opa, atendimentos. E aqui, aí no final a gente vai, quando a gente tiver a aplicação feita, ela vai ter aqui, né? Então, só vou colocar um P aqui, nada a mostrar. Ou melhor, sem registros. Tranquilo? Então, feito isso, pessoal, a gente consegue ver os detalhes desse sujeito. Desde que a gente tenha uma rota para isso. Então, vamos lá. Aqui no nosso router, eu estou dentro do mesmo prefixo da admin lá que eu queria, né? Vamos só visualizar se ele está gerando certo aqui. Tá. Eu estou usando essa IA chamada Codium aqui, tá? Pessoal, se vocês tiverem curiosidade de testá-la também, é esse cara aqui, ó, Codium AI, tá? Aí só precisa fazer um cadastro lá e o login, ela é gratuita, ela fica sugerindo coisas, é bem legal, tá? Funciona bem com PHP. Então vamos lá. Eu gerei uma nova rota, subjects/uid, para apontar para um controller, que é o mesmo controller, só que um método diferente. Dessa vez o método de detalhes, né? Que é esse cara aqui. Né? E ele desenha a view de detalhes. A gente precisa ajustar a rota aqui, que a IA tinha gerado errado. Então, se eu voltar lá na minha view index, vocês vão ver que ele está desenhando aqui, ó, admin, subjects, tal. Né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou substituir isso por uma rota nomeada. Então, o que eu quero dizer? Ao invés de eu digitar as rotas na mão, como está aqui, ó, que fica sujeito ao programador talvez modificar lá no router ou modificar alguma coisa e ter que mexer na aplicação inteira, eu prefiro trabalhar com rotas nomeadas. Elas facilitam também você trabalhar com testes depois, com testes automatizados. Se tiver o nome da rota, é mais fácil do que ter a URL da rota, tá? Então, vocês vão ver que algumas das outras views que eu criei aqui, elas já estão usando uma função chamada route, aqui, ó, que ela puxa um nome e aí ela passa
parâmetros para montar essa rota. Então vamos fazer o seguinte, aqui no meu router, eu vou começar a nomear elas usando o método name, né? E eu vou usar exatamente a mesma estrutura que eu tenho em tudo. Então, a mesma estrutura de pastas ali e de métodos, eu sempre vou usar a mesma para ficar padronizado. Então, admin subject index, e eu já vou aproveitar para renomear a de detalhes aqui também, né? Então, o nome dela aqui vai ser admin subjects detail, né? Se a gente olhar agora a geração dos links aqui na nossa index, a gente pode seguir o mesmo padrão dessas outras rotas que eu criei aqui. Então, deixa eu até verificar se a IA está afiada aqui. Tá, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar o HTML normal, do jeito que sempre monta, né? Só que interpolando, usando essas chaves aqui duplas dos dois lados, né? Não se preocupem muito em compreender como isso funciona, porque a gente vai ter aulas para falar sobre o Blade depois. Aí ele usa a função route, que pega o nome da rota mais os parâmetros que você deve enviar para montar essa URL. Então deixa eu salvar aqui. Deixa eu só ver se ficou certo lá no router. Admin subjects detail. Admin subjects com S. Aí, agora deu certo. Se a gente voltar aqui, então, deixa eu atualizar a página, ele já está apontando para admin subject e a nova URL de cada sujeito, né? Só que aquela outra página está quebrada porque a gente não atualizou, não criou a rota edit ainda. Deixa eu só verificar aqui. Eu deixei esse link do edit aqui. Deixa eu só comentar ele que aí funciona. Então tá aqui, ó. Desenhou a nossa página de detalhes. Então, o que a gente acabou de ver nesse período aqui? O uso de rotas nomeadas. Beleza, pessoal? Então, todas as outras views eu já tinha deixado preparadas com essas rotas nomeadas aqui. E a gente ainda precisa criar as rotas para a função edit, né? Para criar a funcionalidade de edição do sujeito. Deixa eu voltar aqui, então, e vamos criá-la aqui, né? Então, essa rota de edição, ela tem uma particularidade. A gente vai trabalhar com duas rotas, na verdade. Por quê? Ela tem uma rota que desenha um formulário e outra rota que recebe a requisição com os dados para modificar o sujeito, né? Então, o formulário ele sempre vai ter duas rotas, sempre vai trabalhar desse jeito, né? Ele vai ter uma rota que desenha a página e outra que recebe a resposta do formulário. Então, o padrão que está sendo utilizado aqui é o mesmo de sempre, né? Eu até poderia criar um grupo aqui para subject, se quisesse, né? Dá para fazer isso depois, se vocês quiserem. Aí, o ID e edit, né? E isso vai apontar para o método edit lá do nosso controller e o nome dela já está certinho aqui, admin subjects edit, né? Vamos ver só se está certo lá no controller. Admin subjects edit vai cair nisso daqui, né? E ele vai renderizar a view edit, passando um dado padronizado ali, tá? Esse dado padronizado, se a gente olhar, vou salvar aqui, ele cai aqui na nossa tela de edição. Essa tela de edição, vocês vão ver que tem uma flash message aqui que está sendo desenhada, eu já comento sobre ela, então esqueçam isso por enquanto. Concentrem-se no formulário. É um form HTML normal, que está utilizando lá a rota nomeada para gerar a URL certinha, de acordo com o que tem no router, né? E ele tem alguns atributos aqui, uma label, na verdade, e um input para a gente trocar o nome do usuário apenas, né? O ID não vai ser substituído nunca, né? E um botão de submit aqui. Olha só que interessante. Quando eu monto essa tela aqui no controller, eu envio como parâmetro para essa view um sujeito, né? Um daqueles objetos lá, né? Um array com aquelas informações lá. Aqui na página eu tenho acesso a ele para pré-popular os campos. Então, quando eu for editar o fulano, por exemplo, o valor inicial dele já vai ser o nome dele, né? Então, o formulário já vem pré-populado. Então, é bem simples de fazer isso aqui no Laravel, tá? E essa rota aqui é a que está faltando, né? Que a gente precisa criar lá no nosso
no nosso router ainda. Mas antes disso, eu queria comentar sobre algumas diretivas que eu já coloquei aqui. Elas são esse CSRF, que é uma proteção do Laravel para impedir que você tenha requisições cruzadas, né? Então, se alguém copiar, por exemplo, a tua sessão e tentar executar de outro computador, ele não vai deixar, né? Ele impede essas requisições. O envio de formulário tem que ser feito por quem abriu aquele formulário, né? Então, se você, usuário, conectou naquele formulário, desenhou a página, mas outra pessoa tentar enviar a resposta, ele bloqueia. Então, é isso que o Laravel faz, só basta você colocar o CSRF aqui, ele já está garantindo esse tipo de proteção, tá? A gente vai ter também algumas aulas mais para frente só para falar sobre as proteções, tá? E aqui eu tenho um detalhezinho que também vai ser modificado no futuro, né? Mas eu coloquei de uma forma bem primitiva aqui, um mecanismo para a gente visualizar a resposta do formulário, se ele deu certo ou se não deu, né? Então, a gente tem um conceito de flash messages nos frameworks que a gente pode, ao realizar uma requisição, gravar uma mensagem para que ela seja lida na próxima requisição. Então, por exemplo, se eu submeti um formulário e deu tudo certo, eu posso gravar na sessão que aquilo deu certo e a próxima página que for desenhar esse formulário pode ler essa informação da sessão e desenhar na tela lá uma mensagem bonitinha. Ou, ao mesmo tempo, se eu submeti o formulário e falhou, eu posso retornar um erro e aí eu desenhei os dois aqui, né? Se for mensagem de sucesso, desenha verdinho. Se for mensagem de erro, desenha vermelho. Tá? Então eu só deixei duplicado aqui e tal. Isso no futuro a gente pode reestruturar, né, quando for trabalhar com Blade, mas só para vocês entenderem. Né? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar essa rota aqui, ó, né, do admin subject update. Então vamos lá. Como ele tem duas rotas, eu vou deixar uma debaixo da outra aqui já, né, que é a do edit. Na verdade é aqui mesmo, né? O barra edit é só para desenhar o formulário e aí eu simplesmente faço um post no próprio sujeito para atualizá-lo, tá? Isso, se fosse uma API RESTful, poderia ser um patch, por exemplo, né? Mas o nosso formulário lá do HTML ele envia post. Então a gente deixa post aqui. Tá, ele vai chamar o método update e o nome dela vai ser admin subject update. Show. Então essa é a rota. A diferença só é que as rotas get desenham coisas e as rotas post recebem coisas, tá? Então, eu vou receber valores lá quando eu estiver tratando essa requisição lá no controller ou em qualquer outro lugar, tá? Construí isso no router, volto para cá. Eu tinha deixado escondido até aqui, mas vocês vão ver que eu já tenho uma pequena lógica aqui, é fake, não tem atualização de nada, né? Porque a gente está trabalhando só com dados fake por enquanto. E o que ele faz aqui? Eu só fiz um check bem bobinho aqui para verificar se o nome não é vazio, né? Se o tamanho da string não for zero. Então, se ela for zero, eu considero que isso é um erro. Se não, eu digo que isso é um sucesso. E reparem que eu uso o redirect ao invés do return view, né? Eu trato a requisição post e depois redireciono para um lugar ou outro, porque a requisição post não desenha nada em troca, né? Ela só recebe dados e faz alguma coisa, e aí redireciona o browser para algum outro lugar. Para onde? Se der tudo certo, eu redireciono de volta para o index, lá que é onde eu estou listando os meus usuários, os meus sujeitos. Se não, eu redireciono de volta para a mesma página, porém enviando um erro, né? Se der tudo certo, eu envio uma mensagem de sucesso aqui, usando esse método with. Então, redirect, back, redirect, route, with alguma coisa, tá? Então, uma lógica que eu montei aqui só para a gente ter um exemplo. É isso aqui que gera essas mensagens na sessão, tá? É o with, beleza? Se a gente voltar aqui, se eu não esqueci nada, deixa eu tentar. Admin subject edit. Ele ficou subjects com S. É aqui, e tem mais um lugar que acho que eu tenho que mudar, que é aqui. Eu tinha deixado sem o S, agora ficou certo. Então, se eu entrar aqui no outro, ele está retornando sempre o mesmo, né? Então, tanto faz se eu entrar no Ciclano, Beltrano, tal, é fixo, né? Eu clico no editar, ele vai para o formulário de atualização do sujeito. Se eu tentar submeter isso como vazio, ele retorna com aquele redirect back e me traz uma mensagem de erro, né? E se eu enviar alguma coisa plausível ali, ele
envia para cá. Ele não desenhou aqui porque no meu index não tem as flash messages, então vamos colocar lá. Eu vou copiar as duas aqui e vou jogar lá no index também. Isso a gente pode resolver com templates depois, com layouts, né? Dá para melhorar bastante isso no futuro. Então, salvar aqui, autorização realizada com sucesso, tá? Então, assim, tem várias outras coisas que você poderia fazer, né? Explorando a parte de formulários, lá vocês vão ver que tem muita coisa, inclusive essa validação que eu fiz aqui a título de demonstração para vocês, ela pode ser feita já na request, aqui você pode já validar isso, né? A gente vai tratar disso no futuro. Então, assim, só a título de exemplo mesmo, porque o que eu queria mostrar para vocês hoje? Esse processo e esse fluxo aqui, de como montar as rotas e vocês entenderem por onde a requisição passa. Então, chega no router, o router redireciona para algum lugar, né? A única exceção aqui é essa view welcome, que também poderia ser um welcome controller aqui, ou landing page controller, e aí fazer do jeito padrão, também dá, né? Ficaria até melhor, né? Que ele fica tudo padronizado a nossa aplicação, né? Aí, do controller, eu instancio alguma coisa, ou eu na verdade, escolho para qual view eu quero desenhar, né? Escolho que parâmetros eu quero enviar para elas, e isso tudo eu crio as minhas views aqui. Eu recomendo sempre criando a mesma estrutura em tudo, né? Então, a única diferença aqui é que aqui ficou Subject Controller sozinho, né? Mas o restante ficou tudo alinhado, as rotas aqui ficaram todas no mesmo padrão, né? Então assim você consegue ir se organizando. Isso é só uma sugestão, tá? Você pode escolher estruturas de pastas diferentes também, dependendo do projeto. Beleza, pessoal? Deixa eu pensar se tinha mais alguma coisa que eu precisava falar dessa aula, mas eu acredito que seja isso. Então, espero que vocês tenham entendido como funciona o roteamento e por onde que a tua request passa durante todo esse processo, né? Como que é esse ciclo de vida, né? Adianto para vocês que tem muita coisa que pode ser feita diferente, né? Quando você tem, só dando uma pincelada, quando você tem controllers que começam a ficar com lógicas muito complexas ou ficar muito grandes, você normalmente quebra eles em actions, que são outras. Você cria outra pasta aqui chamada actions, com classes PHP para resolver as coisas mais complexas. Então o controller só usa aquelas classes para não ficar toda a lógica aqui. Na verdade, você não deve ter muita lógica no controller, tá? Quando você tem requisições que são muito pesadas, muito lentas para processar, então, sei lá, eu vou enviar um e-mail, e o e-mail às vezes depende de outro servidor e tal, cai no controller, o controller vai jogar uma job, que é outro conceito do Laravel, vai jogar uma job numa fila, e ele vai retornar dizendo, olha, foi enviado o e-mail, só que o e-mail ainda não foi enviado. Então ele vai para uma fila que vai ser processada em paralelo, talvez em outro container ou outro serviço, para enviar esse e-mail. Quando você tem muitas ações para um mesmo tipo de recurso ou de controller, você pode transformar isso num serviço, que a gente chama de service. Aí é outra pasta chamada services aqui, né? Então só estou dando uma pincelada do que vocês podem fazer para vocês não saírem dessa aula achando que pronto, faço tudo no controller e está tudo certo. Não, o controller na verdade ele faz lógicas pequenininhas como um if-else para saber se faz isso ou faz aquilo e tal, mas processamento mesmo, quando você tiver mais coisas para fazer, fica em outro lugar. Até para você poder criar testes de um jeito mais fácil, né? Porque controllers, para testar controllers, você obrigatoriamente tem que subir o framework, deixar ele rodando e testar a rota, enviar os parâmetros e ler a resposta para entender se aquilo deu certo ou não. Então, quando você tem processamentos muito complexos, você cria actions e aí você cria testes unitários para essas actions. A gente pode falar disso mais para frente, mas eu já vou deixar um material aí para vocês darem uma olhada caso tenham curiosidade. Beleza, pessoal? Nesse módulo, então, seria isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, só chamar.